Você já sentiu suas pernas pesadas, como se cada passo fosse um enorme esforço? A fraqueza muscular chega sem aviso, roubando sua energia, tornando simples movimentos um verdadeiro desafio. Mas aqui está a verdade que poucos médicos falam. Perder força com a idade não é normal, e muito menos inevitável. Hoje, você vai descobrir como reverter essa condição com um método simples e cientificamente comprovado. E não estou falando de remédios ou tratamentos caros. Vou te mostrar um caminho real, baseado na experiência de um homem de 97 anos que se decidiu a aceitar a fraqueza e reconquistou sua vitalidade. Fique comigo até o final, porque essas informações podem mudar sua vida. A perda de força muscular. Na terceira idade tem um nome: sarcopenia. Esse processo acontece quando o corpo reduz a produção de proteínas essenciais para manter os músculos fortes e funcionais. O resultado? Dificuldade para levantar-se da cadeira, insegurança ao caminhar e um risco muito maior de quedas e lesões. Mas a ciência já provou que esse declínio pode ser evitado e até revertido com as estratégias certas. Sr. Marcelo, aos 97 anos, resolveu esse problema de frente. Ele se sentiu na pele a tomar fraquezas conta do seu corpo, tornando tarefas simples um grande obstáculo, mas em vez de se entregar à limitação, ele tomou uma decisão. Recuperaria sua força. E consegui. E agora, a pergunta que você precisa se fazer: se um homem de 97 anos conseguiu reverter a fraqueza muscular, o que você impede de fazer o mesmo? Nos próximos minutos, você aprenderá os 6 hábitos transformadores que permitiram que o Marcelo recuperasse sua força e sua independência. E o melhor, são hábitos simples, acessíveis e embasados pela ciência. Você não precisa aceitar a perda muscular como um destino inevitável. A recuperação é possível e começa agora. Então, se você deseja ter um corpo forte, saudável e funcional, preste atenção. Cada um desses passos pode fazer a diferença entre uma vida limitada e uma vida plena. Vamos começar. O perigo silencioso da sarcopenia. A maioria das pessoas acredita que a debilidade muscular na cabeça é algo natural, um destino para o qual todos estamos condenados. Mas você disse que isso não é completamente certo? Sim, o envolvimento traz certas mudanças fisiológicas, mas o que realmente acelera a perda de força é a falta de estimulação adequada. E aqui está o verdadeiro problema. Enquanto você não faz nada, cada dia que seus músculos se debilitam mais. Os estudos científicos demonstraram que, a partir dos 40 anos, começamos a perder entre 3% e 8% de massa muscular por década. Mas depois dos 70 anos, essa perda se acelerou de forma alarmante. É neste ponto onde a maioria dos adultos maiores entra em um círculo vicioso. Eles perdem a força, se movem menos e, como resultado, os músculos se deterioram ainda mais. Mas isso não tem por que ser assim. Pense nisso. Se aos 40 anos você tiver uma fratura na perna e permanecer meses sem se mover, perderá massa muscular rapidamente. Mas uma vez que você começou a reabilitação com exercícios, seu músculo se tornaria mais forte. Por que seria diferente dos 70, 80 ou até 100 anos? O corpo humano tem uma capacidade extraordinária de regeneração, sempre e quando os estímulos são corretos. Aqui é onde entra a história do Sr. Marcelo. Aos 97 anos, ele enfrentou uma das maiores ameaças à sua independência: a perda de força muscular. Se eu contasse que cada vez a Costa se levantava mais da cadeira, que suas pernas balançavam ao carregar peso e que seus movimentos eram mais lentos. Mas em vez de renunciar, tomei ação. Você sabe o que descobriu? Que não se trata da idade, sino da estratégia correta, e é isso que vamos revelar neste vídeo. Os 6 hábitos que transformam sua vida são respaldados pela ciência e podem marcar a diferença em você. A chave está entendendo que não é tarde demais. Se você puder se mover, se você puder levantar a cama a cada manhã, então você poderá recuperar sua força. E não estamos falando de fórmulas mágicas nem de soluções impossíveis.
mas também de pequenas mudanças diárias que ativam seu corpo e devolvem sua vitalidade. No próximo bloco, você conhecerá o primeiro hábito que ajudou o Sr. Marcelo a recuperar sua mobilidade. Uma técnica surpreendente que ativa a circulação, alivia a inflamação e desespera os músculos adornados. Prepare-se, porque isso pode ser um antes e um depois da sua vida. O primeiro hábito, a ativação matutina que despierta os músculos. A maioria das pessoas faz com que seus músculos se fortaleçam sozinhos com exercícios pesados no ginásio. Mas a verdade é que o primeiro passo para recuperar a força não é levantar peso, mas ativar a musculatura adormecida desde a manhã. O Sr. Hugo descobriu isso de maneira mais duradoura. Durante anos você acordava sentindo-se rígido, com dor nas articulações e uma sensação de pesar nas pernas. Pensei que era normal. La edad, lhe disseram. Mas quando um fisioterapeuta aprendeu uma técnica simples para começar o dia, tudo mudou. O primeiro hábito que transformou sua vida foi uma rotina de ativação matinal de apenas 5 minutos. Não foi um exercício intenso, nem uma sessão de negociação. Era simplesmente um conjunto de movimentos suaves que despertavam a circulação, lubrificavam as articulações e preparavam seu corpo para o dia. Como esta ativação funciona? Os músculos e as articulações são projetados para se moverem, mas depois de horas de sono, o corpo entra em um estado de rigidez. Sem uma ativação adequada, cada movimento ao longo do dia se torna mais difícil e doloroso. O que fez o Sr. Marcelo a cada manhã era o seguinte: movilização articular. Movimente lentamente os tobilhos, rodilas, caderas e ombros para eliminar o desconforto. Respiração profunda com estiramento. Inalar profundamente enquanto levanta os braços e expirar para baixo, oxigenando os músculos. Marcha no lugar. Simula uma caminhada suave de 30 segundos para ativar a circulação. Contrações musculares. Apretaba e solte os músculos das pernas e braços para reativá-los. Depois de apenas 2 semanas aplicando este hábito, algo surpreendente ocorreu. Sua dor matutina desaparecia e sua energia aumentava. Não são necessários analgésicos nem massagens caras. Apenas moveu-se para o corpo da maneira correta. A chave não é a intensidade, mas sim a constância. O corpo é uma máquina, projetada para se mover, mas quando ele fica inativo por muito tempo, ele se torna frágil. Sem embargo, dê pequenos estímulos todos os dias, desperte de novo seu potencial. Este primeiro hábito foi preparado pelo Sr. Marcelo para o próximo passo em sua transformação. No próximo bloco, você descobrirá a segunda estratégia, que utilizou para fortalecer seus músculos sem a necessidade de um ginásio ou levantar pesos pesados. Esta técnica é tão eficaz que até mesmo os fisioterapeutas recomendam pessoas com mobilidade reduzida. Você quer conhecê-la? O segundo hábito, a técnica de resistência invisível. Depois de notar as mudanças com sua ativação matutina, o Sr. Marcelo gostaria mais. Sabia que seu corpo precisava de força, mas levantar peças ou fazer exercícios intensos não era uma opção para ele. Foi então que descobriu a resistência invisível. Este método revolucionário, utilizado por fisioterapeutas e treinadores especializados em recuperação muscular, consiste em usar o corpo próprio como resistência, sem necessidade de equipamentos pesados. Como funciona a resistência invisível? O conceito é simples. Cada movimento que você realiza pode se transformar em um exercício de força se aplicar a tensão adequada. Sr. Marcelo começou com exercícios básicos que qualquer um pode fazer em casa, sem importar a idade ou a condição física. Pressão isométrica nas pernas. Sentado em uma cadeira, empurre as pernas contra o chão como se você tentasse levantar o chão. Isso fortaleceu os quadríceps sem mover. Empuje de palmas. Coloque as mãos uma contra a outra e pressione durante 10 segundos. Isso ativou os músculos dos braços e do peito. Resistência nos braços. Estende os braços para
à frente e simula uma corda imaginária com força. Ponte de cadeia com tensão controlada. Acostado, levanta a cadeia e contraia os glúteos, mantendo a postura por 10 segundos. O segredo não está no movimento, mas sim na tensão aplicada. Ao fazer esses exercícios com controle, o músculo trabalha de maneira intensa, como se estivesse levantando peso real. Resultados inesperados em 3 semanas. Senhor Marcelo começou a notar algo incrível. Suas pernas se tornaram mais firmes, seus braços mais estáveis e sua postura melhorou. Não só isso, mas se você sabe que seu equilíbrio e coordenação também foram melhorados. Ao visitar um médico, os resultados são fortes. Eu tinha recuperado força muscular sem ter pisado em uma academia. Este hábito, quando combinado com a ativação matinal, acelera a recuperação muscular e evita a perda de massa com o passar dos anos. Mas há um terceiro hábito que pode potencializar ainda mais esses resultados. Um que tem o poder de regenerar o tecido muscular e reduzir a inflamação de maneira natural. Você quer saber o que é? O terceiro hábito? O combustível oculto na sua alimentação. Quando Marcelo viu que sua força regrediu, ele fez uma pergunta-chave. Se você está ativando meus músculos com esforço, como você pode se alimentar para que se regenere mais? Rápido! Aqui é onde a prefeitura das pessoas caiu. Você acha que qualquer comida é servida como energia, mas a realidade é outra. Os músculos precisam de nutrientes específicos para reparar e crescer. E há um erro comum que sabota o progresso da prefeitura das pessoas. O erro que está destruindo seus músculos sem as notas. Muitas pessoas, especialmente depois dos 50 anos, diminuem seu consumo de proteínas sem dar-se conta. Como menos carne, menos pescado, menos ovos e, em seu lugar, aumentam os carboidratos e os alimentos processados. O resultado? Seus músculos se debilitam. O metabolismo se torna mais lento e a gordura corporal aumenta. Mas Hugo fez o contrário. Em vez de seguir uma dieta tradicional, optei por incorporar um tipo de alimentação que os especialistas chamam de proteção metabólica. Os 3 elementos chaves que transformam seu corpo proteína de alto valor biológico. Hugo começou seu dia com ovos e pescado em vez de panela e café. Isso leva seus músculos aos aminoácidos essenciais para mantê-los fortes. Graxas anti-inflamatórias. Troque os óleos refinados por óleo de oliva extra virgem e aguacates, reduzindo a inflamação em suas articulações e melhorando a absorção de nutrientes. Antioxidantes musculares. Incorpora baias, cúrcuma e gengibre em seus alimentos, eliminando o dano oxidativo que envolve os tecidos. O impacto após 30 dias. Os câmbios foram assombrosos. Marcelo não só ganhou força, mas também reduziu o aperto, sua pele melhorou e sua energia se desfez. Mas o mais impactante foi o que seu médico revelou. Sua densidade muscular aumentou sem a necessidade de suplementos artificiais ou dietas extremas. No entanto, Marcelo ainda tinha um desafio: sua mobilidade. Mesmo que se sentisse mais forte, havia dias em que seu corpo estava rígido e precisava de uma solução para mantê-lo flexível e evitar lesões. E é aqui que entra o quarto hábito, uma técnica que tem sido utilizada por atletas de elite e antigos longevos no Japão para rejuvenescer suas articulações. Você gostaria de descobri-lo? O quarto habitual, a chave japonesa para manter a mobilidade e evitar lesões. Quando Hugo fortaleceu seus músculos e melhorou sua alimentação, ele se sentiu mais enérgico do que nunca. Mas havia um problema que também o afetava. Ele despertava com desconforto nas articulações e alguns movimentos resultaram em incômodos. Foi então que descobriu um método utilizado por monges budistas e atletas de elite no Japão para manter o corpo flexível e livre de lesões. Um método que não requer ginásios, nem equipamento caro, nem horas intermináveis de treinamento. O grande erro da maioria das pessoas que se movem. Muitos acreditam que manter ativo significa levantar peças ou fazer esforços intensos.
Mas o verdadeiro problema não é a falta de força, mas sim a perda de elasticidade nos músculos e articulações. À medida que envelhecemos, os tendões e ligamentos resistem, o que aumenta o risco de lesões e dores crônicas. De fato, um dos maiores preditores de longevidade não é a força, mas sim a mobilidade. Quando Hugo entendeu isso, decidiu adotar um método japonês que foi utilizado durante séculos para rejuvenescer as articulações e manter a flexibilidade. O segredo dos longos japoneses. O método Kaizen Stretch. Os japoneses têm uma prática simples, mas poderosa, chamada Kaizen Stretch, baseada em 3 princípios: movimentos lentos e controlados. Em vez de forçar o corpo com estiramentos bruscos, são realizados micromovimentos que aumentam a lubrificação das articulações. Respiração profunda sincronizada. Isso ativa o sistema nervoso parasimpático, reduzindo o estresse e permitindo um maior relaxamento muscular. Rotina diária de 5 minutos. Não são necessárias sessões longas. 5 minutos ao despertar e 5 antes de dormir são suficientes para melhorar a mobilidade. O impacto no corpo de Marcelo após 21 dias, os resultados foram surpreendentes. Depois de apenas 3 semanas, Hugo se despertava sem dor e dor. Podia mover-se com maior liberdade, sem temor a lesiones. Se sentiu mais jovem, com um corpo mais ágil e forte. Mas o mais impressionante foi o que aconteceu depois. Com sua energia recuperada, uma alimentação otimizada e uma mobilidade renovada, Marcelo descobriu o último hábito, que ativa um modo de rejuvenescimento no corpo e permite que todo o esforço feito até agora se multiplique exponencialmente. O 5º hábito, o modo rejuvenescimento que ativa a regeneração celular. Hugo já havia transformado seu corpo, mais forte, mais ágil e com uma energia renovada. Mas eu tinha algo que ainda me inquietava. Como você poderia ter certeza de que essas mudanças não seriam temporais? Como você poderia ativar um mecanismo interno que faria com que seu corpo se mantivesse jovem e forte por anos? Foi então que descobriu um conceito revolucionário na ciência da longevidade. A regeneração celular através de um processo natural que o corpo ativa somente em condições específicas. O erro que acelera o envio sem que nos demos conta. Muita gente acredita que a chave para manter o jovem está sozinho na alimentação e no exercício. Mas há um terceiro fator que algumas pessoas conhecem e que pode marcar a diferença entre um corpo que envelhece prematuramente e um que se regenera constantemente. O problema é que a maioria das pessoas, sem saber, sabota sua capacidade de regeneração celular a cada dia. O culpado, o excesso de insulina e a sobrecarga metabólica. Quando chegamos com frequência demasiada ou consumimos alimentos processados constantemente, o corpo entra em um estado inflamatório que bloqueia a reparação celular. É como se nós reduzíssemos a capacidade de limpar automaticamente as células danificadas. Mas aqui está a boa notícia. Você pode reverter este processo e ativar o modo rejuvenescimento de forma natural. O segredo dos científicos, a autofagia e como ativar. Os cientistas descobriram que o corpo tem um mecanismo chamado autofagia, um processo no qual as células eliminam toxinas e se regeneram. Como se ativar? Através das estratégias chaves, reduzindo a frequência dos alimentos. Não significa comer menos, mas deixar espaços estratégicos sem ingerir alimentos para que o corpo inicie sua reparação. Consumindo alimentos que potencializam a autofagia, como o chá verde, a cúrcuma, o gengibre e os certos polifenóis presentes nas baías. As mudanças no corpo de Hugo depois de aplicar isso. Depois de 30 dias aplicando esta estratégia, Marcelo notou uma pele mais firme e luminosa, mais energia ao despertar e uma mente mais clara, menos dores articulares e uma melhor digestão. Mas o mais impactante
foi quando você fez uma consulta médica e descobriu que seus níveis de inflamação haviam diminuído drasticamente. Havia logrado algo incrível: ativar o modo rejuvenescimento de seu próprio corpo. E aqui surge a pergunta final. Se tudo isso for possível, se nosso corpo tem esta capacidade natural de regeneração, por que a maioria das pessoas não está aprovada? No próximo bloco falaremos da verdade oculta além do envelhecimento acelerado e como evitá-lo em toda a costa. A verdade oculta atrás do envelhecimento acelerado e como evitá-lo. Hugo estava assombrado com as mudanças em seu corpo. Ele foi mais jovem, mais forte, com uma vitalidade que não era registrada desde anos atrás. Mas ao compartilhar sua experiência com amigos e familiares, noto algo preocupante. Muitas pessoas estavam envelhecendo um ritmo alarmante, sem nem mesmo dar-se conta. Alguns tinham apenas 40 anos e sofreram dores articulares, fadiga constante e pele opaca. Outros, aos 50 anos, lidavam com doenças metabólicas como diabetes e hipertensão. O que estava acontecendo? Por que o ataque foi golpeando tanto a prefeitura das pessoas? O prefeito inimigo da juventude? E como você está afetando agora mesmo? As investigações médicas revelaram que o envelhecimento prematuro não é uma questão de mal-estar ou genética. Na verdade, há um fator oculto que acelera o desgaste do corpo: a inflamação crônica. Pense neste. Quando você tem uma herança, o corpo ativa a inflamação para repará-la. É um mecanismo natural e necessário. Mas o problema é que hoje em dia, nosso estilo de vida tornou essa inflamação algo constante. Alimentos ultraprocessados com óleos danosos, estresse crônico que libera hormônios destrutivos como o cortisol, falta de sono, que impede a reparação celular. É como se seu corpo estivesse em estado de emergência permanente, o que acelera o embarque desde o interior. A estratégia médica para reverter o envelhecimento celular. Aqui está a pergunta-chave. Como podemos frear este processo e fazer com que nosso corpo rejuvenesça em vez de se deteriorar? Nutrição anti-inflamatória. Priorize alimentos como o salmão, o óleo de oliva, o abacate e as verduras de hoja verde. Exercício estratégico. Não se trata de fazer longas horas de cardio, mas de treinamentos curtos e intensos, que estimulam a produção de hormônios rejuvenescedores. Gestão do estresse. A meditação, a respiração profunda e os banhos frios podem reduzir os níveis de inflamação no corpo. A descoberta de Marcelo e o impacto na sua saúde. Quando Hugo entendeu este conceito, ele fez alguns ajustes em sua rotina. Eliminou os alimentos ultraprocessados. Implementei técnicas de relaxamento antes de dormir. Ajustou seu treinamento para incluir exercícios de força e mobilidade. O resultado? Durante 60 dias, nenhum indivíduo melhorou seu físico, mas seus exames médicos mostraram uma redução significativa nos marcadores de inflamação. Hoje, aos 97 anos, Sr. Marcelo prova que nunca é tarde para recuperar a força e a vitalidade. O que parecia um declínio inevitável tornou-se uma jornada de superação. Com hábitos simples e cientificamente comprovados, ele não apenas recuperou sua força muscular, mas também conquistou mais disposição e qualidade de vida. A ciência confirma que o corpo humano tem uma incrível capacidade de regeneração. Com os estímulos certos, é possível fortalecer os músculos, preservar a independência e viver com mais energia. Se você deseja transformar sua vida, seguir os passos do Sr. Marcelo pode ser o primeiro passo para um futuro mais saudável. Se essa história te inspirou, compartilhe, curta e siga nosso canal. Deixe nos comentários o que mais te inspirou neste conteúdo. Até o próximo vídeo.